Mas um dia, no futuro, eu sonho com o momento em que todos os shinobis irão cooperar uns com os outros. Um tempo em que os corações de todos estariam juntos, independentemente de seus países. Esse é o meu sonho do futuro. Essas foram as frases ditas por aquele que foi considerado o deus shinobi, Hashirama Senju. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa, e se você quer conhecer um pouco mais daquele que foi o mais forte entre eras do universo de Naruto, fique e aprenda mais sobre o deus shinobi. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Hashirama Senju é o mais velho de 4 irmãos, e desde cedo já era acostumado com a guerra. Afinal, naquela época não existia a vila de Konoha, apenas os clãs brigando entre si, inclusive os 2 clãs mais influentes na época, os Senju e os Uchiha, que eram clãs rivais e de extremo poderio militar. Mas ainda assim, durante uma ida ao rio, Hashirama conheceu Madara, e por causa de um campeonato de arremesso de pedras no rio, acabaram fazendo amizade e tendo uma profunda conversa sobre a paz, embora naquele momento nenhum soubesse o sobrenome do outro. Ainda quando adolescente, Hashirama perdeu seu irmão, vítima de um ataque Uchiha, e naquele momento jurou que iria trazer paz ao mundo ninja e acabar com aquela guerra que matou seu irmão. Após tomar essa decisão, Hashirama sente mais uma vez a morte de um irmão por causa da guerra contra os Uchihas. Hashirama expõe o seu mundo ninja ideal, que seria um lugar onde os shinobis seriam atribuídos a missões com base em seu nível de habilidade, e não pela necessidade de preencher o campo de batalha com soldados, experientes ou não. Então os dois decidem realizar o sonho de uma paz entre a guerra, o que não dura muito, já que o pai de Hashirama descobre a amizade entre os dois. Fala para Hashirama que Madara matou inúmeros ninjas extremamente fortes do Senju e pede para ele espionar e matar o Uchiha, o que não acontece, mas o mundo de Hashirama teria uma reviravolta, já que o pai de Hashirama e de Madara e seus 2 irmãos mais novos estavam frente a frente. Madara optou pela sua família, o que fez Hashirama ficar devastado, e assim os dois viraram inimigos mortais. Durante muitos anos, a guerra se estende e Hashirama tenta repetidamente convencer Madara a cessar a luta, até que em um momento, Madara afirma que ele não confiará em Hashirama Senju, a menos que ele tire sua própria vida ou a de seu irmão mais novo. Escolhendo o suicídio, Hashirama pede ao seu irmão para aceitar os Uchiha como aliados e terminar o seu conflito, mas ele é parado por Madara, que então aceita a trégua. E finalmente temos uma trégua entre os clãs, a aldeia de Konohagakure sendo fundada e uma aliança entre os Uchihas e os Senjus. Então é hora de escolher o Hokage, e Hashirama fala que Madara deve ser o Hokage. Mas no final, a ideia é rejeitada e Hashirama finalmente vira o primeiro Hokage. Após isso, Madara e Hashirama têm mais uma conversa no Santuário Naka e o Uchiha abandona a aldeia da Folha. Então é feita a primeira reunião dos 5 Kages, onde fica decidido a divisão das bijus para manter o equilíbrio entre as aldeias. Logo depois, Konoha começa a prosperar, assim como Hashirama e Madara tinham sonhado quando eram crianças, fazendo com que outras nações adotem o sistema Nação Shinobi de Konoha. E finalmente temos a volta de Madara prometendo vingança, e com o controle da 9 caudas, ele desafia Hashirama, e temos o embate final entre os ex-amigos, numa luta até a morte, onde vimos o quão forte esses dois são. E após o confronto final, Madara continua de pé. Hashirama tenta mais uma vez argumentar com Madara, notando quão longe o seu antigo sonho compartilhado havia chegado. Quando Madara zomba das observações, Hashirama resolve matar Madara, revelando-se atrás de Madara e esfaqueando-o no peito. Quando Madara percebe que o Hashirama que ele havia derrotado era um clone, Hashirama amargamente aceita que Madara tinha realmente abandonado seus laços com a sua aldeia e declara que ele sempre irá protegê-la. Madara jura que um dia a aldeia será envolta em trevas,
antes de finalmente entrar em colapso. Após o confronto, sua esposa Mito Uzumaki vira a primeira Jinkyuriki de 9 caudas. Ele dá o local da batalha final entre Madara e ele de Vale do Fim. E Hashirama após isso ainda viveu para ver a sua neta Tsunade e passar o bastão de Hokage para o seu irmão Tobirama, até morrer de uma maneira ainda não explicada. As habilidades de Hashirama. Ele era o mais forte shinobi do seu tempo, tanto que ganhou o nome de Shinobi no Kami, ou seja, o deus shinobi. Tanto que Madara sabia da força de Hashirama. Hashirama era o mais conhecido pelo seu uso do estilo madeira, o estilo Mokuton. Hashirama podia criar construções de madeira para várias finalidades. Sua mais versátil e talvez a mais infame é a capacidade de criar clones de madeira para ajudá-lo na batalha, que são quase indistinguíveis de si mesmo. Ele podia usar a invocação Rashomon quíntuplo para se proteger de qualquer ataque. Demonstrou habilidade e conhecimento com Keikai Jutsu. Ele tinha habilidades sem precedentes em ninjutsu médio, sendo capaz de curar feridas sem formar selos de mão. Às vezes levava pergaminhos para a batalha, nos quais ele armazenava vários tipos diferentes de espadas. Hashirama ainda tinha o Senjutsu, que o permitia usar o modo eremita. Além disso, ele poderia usar a arte eremita, o portão do grande deus para prender alvos, mesmo aqueles tão grandes quanto 10 caudas. Edo Tensei. Em Naruto, nem depois de morto a pessoa descansa. E Hashirama foi revivido 2 vezes, a primeira por Orochimaru ainda no clássico. Naquele momento ele foi revivido juntamente com seu irmão Tobirama, para enfrentar o terceiro Hokage, Hizuren. Naquela época ele foi selado junto com o seu irmão. E a sua segunda ressurreição surgiu da 4ª Guerra Mundial Ninja, trazido à vida novamente por Orochimaru. Hashirama dá conselhos ao jovem Uchiha do que é ser um Hokage. E então, após a decisão de Sasuke, os ex-Hokages partem para a guerra. Lá ele desempenha um papel de coadjuvante de luxo, mas ainda assim podemos ver muito do seu poder ao fazer clones para lutar em várias frentes de batalha, como contra Obito e contra Madara. E então temos o momento em que todos esperávamos, Hashirama versus Madara. Madara aponta que apesar dele concordar, ele encontrou um resultado final diferente, revelando a cópia do rosto de Hashirama no peito. Madara explica que apesar de outros terem melhorado a sua própria pesquisa de unificar o poder do Senju e dos Uchiha, sua intenção real sempre foi ser revivido. O Uchiha ressuscitado então ativa os receptores de chakra embutidos em Hashirama, imobilizando-o. Madara então agarra Hashirama e drena o seu chakra Senjutsu, o que permite que ele consiga replicar o poder do modo eremita através da réplica do rosto de Hashirama em seu peito, deixando o corpo de Hashirama exausto e desmoronando ligeiramente. E ao final da guerra, como Madara fica à beira da morte pelo fato de ter tido o Jubi extraído de seu corpo, os dois têm uma última conversa, onde Madara admite que deveria ter seguido o caminho de Hashirama. E Hashirama diz a Madara que ele ainda o vê como um companheiro. Logo após, Madara morre. Hagoromo então desativa a invocação, reencarnação do mundo impuro, permitindo que os Hokages reencarnados retornem à Terra Pura. E assim nós temos a história do grande shinobi da Aldeia da Folha, o primeiro Hokage. E se você gostou desse tipo de vídeo, comente aqui embaixo, sugira outros personagens para trazermos. Muito obrigado e até mais!